Etapas 7 e 8 Tour de France 2023, duas etapas planas. E quando se fala em etapas planas, se fala em sprint. E quando se fala em sprint, não tem como não se falar em Mark Cavendish, maior sprintista de todos os tempos, pelo menos inegavelmente da história do Tour de France. Para quem não conhece a história do Cavendish, ele venceu apenas 34 etapas do Tour de France. Ele é o maior vencedor em etapas do Tour de France, empatado com o maior ciclista de todos os tempos, que é o Ed Merckx. E a história do Mark Cavendish com o Tour e com o sprint em geral teve altos e baixos. Há um tempo atrás ele estava totalmente desacreditado por todo o mundo, ou quase todo o mundo ciclístico, né? Ele perdeu sua equipe, nenhuma equipe queria contratar ele, diziam que ele não era mais o mesmo, que ele não tinha mais como vencer. Ele conseguiu retornar para Quick Step, que era a antiga equipe dele, onde ele vencia muitas provas. Muitos diziam que foi assim, vamos trazer ele de volta para a equipe, né, para aposentar ele e tal, dar um fim digno pro cara, porque ele estava sem equipe. Ele voltou para Quick Step, ele voltou a ganhar contra todos os prognósticos, ganhou muita etapa, acabou não renovando com a Quick Step pela ascensão que vinha de outros sprintistas. Fábio Jacobsen é hoje o maior sprintista, o melhor sprintista da Quick Step, né? Então a Quick Step optou pelo Fábio Jacobsen e não conseguia, não quis investir no Mark Cavendish, que estava em fim de carreira. O próprio Mark Cavendish estava dizendo que estava em fim de carreira. A Astana, que é uma equipe que tradicionalmente não tem sprintistas, não tem um trem de embalagem para um sprintista top do mundo, que isso faz muita diferença, tu ter uma equipe que saiba te levar e te deixar na boca do gol, digamos assim, né, para tu ir lá e sprintar nos metros finais. Ele então vai para a equipe Astana esse ano, como seu último ano no ciclismo. Ele já anunciou que não vai continuar, que ele vai se aposentar esse ano. E, né, quem está acompanhando aí viu o que aconteceu. Etapa 7, anterior à de hoje, era a etapa mais plana que tinha no Tour. Eu dizia, olha, uma etapa que é uma das principais para ele ganhar. Porque ele não é um cara que, se a etapa é muito dura, mesmo que no final seja plano, ele consegue sprintar bem. Porque ele sofre demais nas pequenas subidas que tem ao longo da etapa. Ontem era uma etapa de cerca de 170 quilômetros, que eles subiram 600 metros acumulados. Isso não é nada, né? Então, ontem ele acabou em segundo. Aconteceu um problema ali nas marchas dele, né? Pipocou as marchas, ele passou muito embalado nos metros finais. Aliás, eu particularmente, enquanto estava vendo, eu não acreditei que ele fosse sair da onde ele estava, faltando 1,5 km, 2, ele estava lá no, sei lá, o 30º atleta do pelotão, estava muito atrás. Eu achei, cara, ele não vai conseguir ir lá para frente. Ele deu um jeito de ir para frente, a estrada era super estreita. Nos últimos metros ele apareceu do nada, passou muito rápido, mas o Jasper Philipsen, que é hoje talvez o melhor sprintista da atualidade, pega a roda dele e passa no final. Tem toda a polêmica se o Jasper Philipsen fez algo irregular ali ou não. Eu particularmente acho que não, tem muita gente que acha que sim, mas ele não sofreu nenhuma punição, não foi relegado, né? Que seria quando ele perde a classificação dele, vai para o último colocado do grupo que estava chegando. Então, Jasper Philipsen, ontem, etapa 7, confirma sua vitória em cima do Mark Cavendish. E, enfim, tá? Então, ele demonstrou, o Cavendish, ontem, que sim, está com uma forma física excelente, sim, tem condições de ganhar, de novo, entre aspas, né? Calando a boca de muita gente. Hoje, etapa 8 era uma outra etapa que talvez fosse vir por sprint, já não era tão certo assim, porque era uma etapa que era muito plana na primeira metade, e na segunda metade tinha algumas subidas curtas, de 1, 2 km, por volta de 4, 5%, mas já suficientes para tirarem um pouco da chegada sprintistas puros, natos, como o Cavendish. Só que acontece o quê? Acontece a queda do Cavendish, um tombo bobo, a TV não pega muito bem, mas o que aconteceu? O pelotão, pessoal, às vezes dá umas aceleradas, que é normal, então tu tem que ir lá e dar uma baita acelerada para seguir nas rodas, e às vezes alguém dá umas tocadas de freio, acontece alguma coisa na estrada, e o pelotão desacelera, tem que estar ligado 100% do tempo. E nessas desacelerações que acontecem no pelotão, dá um efeito cascata muito grande.
o Cavendish estava atrás nessa desaceleração, ele bate na roda da frente e tal, cai de ombro no chão, e a clavícula é um osso muito frágil e a princípio ele fraturou a clavícula. Então ele abandona o Tour de France hoje, nem foi para o sprint. Lamentavelmente não houve a quebra do recorde, não houve nem a tentativa da quebra do recorde nas demais etapas de sprint que ainda tem pelo Tour. Então, um dia muito triste para o ciclismo, porque mesmo que tu não goste da pessoa, Mark Cavendish, eu acho que dificilmente alguém estava torcendo contra ele bater esse recorde, né? Seria muito legal para o esporte, né? E eu acho que a saída dele, o esporte em si, perde muito. Mas, né, são coisas do esporte. Aliás, ontem, só um dado aqui, ó, bem legal. Os últimos 20 quilômetros, ontem que era a etapa totalmente plana, os últimos 20 quilômetros, a média horária de velocidade foi 57 por hora. Imagina um pelotão, cento e tantos atletas andando. Para fazer média de 57, tem que andar mais de 57, porque tem rotatória, tem curva e tal, que a velocidade cai. Então eles deviam estar andando a 60 e poucos por hora durante os últimos 20 quilômetros. É absurdo a velocidade que vai o pelotão profissional. Todo mundo que corre, mesmo que profissionalmente, quando vai correr uma prova de nível World Tour, a pessoa se apavora. Todo mundo fala, cara, é outro nível. E entre as provas do World Tour, o Tour de France é um nível mais alto ainda. Então, esse dado eu achei bem interessante de trazer para vocês. 20 km com média de 57 por hora. O sprint ali, o Cavendish pegou mais de 70 por hora, 74, 75, se eu não me engano. Buenas, hoje, etapa 8, então a chegada era em um falso plano, 1 km a 3%. Ganhou o Mads Pedersen, o Philipsen botou do lado lá, acabou não conseguindo passar, mas foi ali, mas ganhou o atleta da Trek, Mads Pedersen, e o Wout van Aert, que ficou um pouco encaixotado e tal, não tinha como sair, acabou fazendo terceiro. Na geral, os dois primeiros alienígenas, nada de diferente, os dois chegaram juntos nessas duas etapas, então segue a mesma diferença de tempo entre eles, e hoje aconteceu um problema com o Simon Yates, um dos irmãos gêmeos, o irmão gêmeo que é da Jayco Lula, que estava em quarto na geral, atrás do Jai Hindley, e ele perdeu tempo, ele teve um problema nos últimos quilômetros, se eu não me engano faltava cerca de 5 quilômetros para a chegada, ele teve que trocar de bike, e nisso ele perdeu tempo, perdeu 47 segundos na etapa de hoje, uma etapa que em teoria para os caras da geral não deviam perder tempo nenhum. E aí ele caiu de quarto na geral que ele estava para sexto. Tá? Mas para vocês terem uma ideia, aquilo que eu venho falando, como é legal a disputa dos caras pelo terceiro lugar nessa prova, hoje está o Jai Hindley em terceiro, a 1 minuto e 34 do Jonas Vingegaard, 1 minuto e 34, porque ele ganhou aquela etapa, ele saiu na fuga, né? Vocês lembram lá, ele conseguiu abrir um pouquinho, mas depois dele, entre 3 minutos e 30, que está agora o Carlos Rodrigues da Ineos, e o nono colocado, que é o Pidcock, tem cerca de 1 minuto de diferença. Então tem 1 minuto de diferença entre 6 atletas aí que podem ainda brigar. Agora talvez esteja um pouquinho mais difícil pelo pódio propriamente, porque o Jai Hindley ali está muito bem, eu acho que o Jai Hindley pode segurar, mas vai ter muita disputa aí entre esses caras. E amanhã, falando então de amanhã, etapa 9, voltam as montanhas, voltam as subidas. Então a etapa começa com subidas bem curtas, de nível de dificuldade baixo, mas a última montanha do dia, e a chegada é ao alto, é uma montanha de categoria hors concours, ou seja, fora de categoria, é muito duro. São 13 km a 7,7% de média. Então amanhã a gente espera novamente um duelo aí dos dois primeiros da geral e, aliás, todos os caras que estão disputando ali esse top 10 da geral. Vamos acompanhar. E é isso. Quem não me segue ainda no Instagram, o que é raro, porque eu acho que a maioria do pessoal que está assistindo aqui no canal do YouTube vem de lá, mas quem eventualmente não me segue no Instagram, acompanha lá, busca lá Felipe Fossati, que nos stories eu tenho carregado muita coisa sobre as etapas. Tá bem, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.